Quais são as três formas nominais do verbo? Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que você está? Eu espero que esteja tudo bem. E hoje nós vamos fazer a nossa revisão sobre as formas nominais do verbo. Então você já prepara aí o seu material de estudos, hein? Seu lápis, sua borracha, sua caneta, seu caderno, seu livro didático. Prepara tudo. Se faltar alguma coisa, dá uma pausa no vídeo, arruma o seu lugar onde você vai agora estudar, revisar, e aí você dá o play de novo e nós continuamos. Ok? Então, vamos lá. Vamos falar sobre as três formas nominais do verbo. Deixa eu colocar aqui logo na lousa. Três formas nominais do verbo. Então, aqui, três formas nominais do verbo. Mas, afinal de contas, o que são as três formas nominais do verbo? Funciona assim. Existem formas verbais em que o verbo não está conjugado, não está, melhor dizendo, flexionado, nem no modo, isto é, no indicativo, subjuntivo ou no imperativo, e também não está flexionado no tempo, passado, presente, futuro. Essas são as formas nominais. E elas também recebem este nome de formas nominais porque nas frases, né, nas orações, as formas nominais podem exercer a função, né, morfológica ou de substantivo ou de adjetivo. Por isso, o nome de formas nominais. Agora, quais são as formas nominais que temos? Nós temos estas três formas nominais. Nós temos o infinitivo, nós temos o aqui, deixa eu marcar direitinho, deixa eu colocar aqui gerúndio, e nós temos o particípio. Então, estas são as três formas nominais: infinitivo, gerúndio e o particípio. Agora vamos entender qual é o sentido dessas formas nominais antes de nós continuarmos. Então, olha aqui comigo. Você vai olhar aqui, dá para você enxergar bem? Veja que o infinitivo ele apresenta o processo verbal em potência e ele expressa a ideia de ação. Já o gerúndio ele expressa, ele assemelha-se, melhor dizendo, a um advérbio e ele pode também indicar, melhor dizendo, uma ação contínua. É, e além disso, também algo que ainda ocorre. Já o particípio ele apresenta o resultado do processo verbal e ele tem características de verbo ou de adjetivo, né? As características, melhor dizendo, do verbo e do adjetivo. Agora, você vai perceber que é fácil você identificar as formas nominais do verbo por causa da terminação verbal. Então, é assim. No infinitivo, são os verbos que terminam. Então, prosseguindo, como eu estava falando do infinitivo, verbos terminados em R. No gerúndio, verbos terminados em NDO. E, é claro, no particípio, né, para o terceiro caso aqui, né, verbos terminados em ADO ou verbos terminados em IDO. Então, visto isto, né, a partir da terminação do verbo, olha aqui, ó, a partir da terminação verbal você identifica a forma nominal. Vamos pegar aqui o verbo estudar para exemplificar. Então, a forma do verbo estudar no infinitivo é esta: estudar. A forma do verbo estudar no gerúndio é estudando. E a forma no particípio do verbo estudar é estudado. Vamos pegar um segundo exemplo, mas só antes de ir para o segundo exemplo, olha aqui, ó, a terminação do verbo, né, indicando a sua forma nominal. Vamos pegar o verbo correr. Você gosta de correr? Vamos pegar aqui correr, a forma do infinitivo do verbo correr, correr. O gerúndio do verbo correr, correndo. E o particípio do verbo correr, corrido. Aqui, deixa eu colocar corrido. E aí você vai ver mais uma vez a terminação que indica a forma nominal. Forma infinitivo do verbo correr, correr. O gerúndio do verbo correr, correndo. E o particípio do verbo correr, corrido. Então aí você está vendo o particípio de dois verbos, um particípio terminado em ado, estudado, e um particípio terminado em ido, corrido. Até aí tudo bem? Espero que tenha ficado claro para você. Se tiver alguma dúvida, você pergunta aí a sua dúvida
e a gente fica para as nossas próximas aulas. Então, até mais, fiquem com Deus e boa revisão.